Olá, começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Olá, veja os destaques do Gospel News desta quarta-feira. Michele Bolsonaro deixa a presidência do PL Mulher, mas mantém filiação ao partido e pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. Lula lança plano safra da agricultura familiar com mais de 97 bilhões de reais para fortalecer pequenos produtores. Greve dos rodoviários chega ao 3º dia no Rio de Janeiro e afeta a rotina de milhares de passageiros. Mega operação contra o PCC cumpre mais de 300 mandados em 6 estados brasileiros. E julho começa com frio intenso no sul, chuvas acima da média e previsão de picos de calor em algumas regiões. E na Copa do Mundo, o Brasil já tem adversário definido nas oitavas de final, é a Noruega. O país mantém um retrospecto invicto em jogos contra os brasileiros. E um anime japonês volta a viralizar após o confronto entre brasileiros e japoneses. Boa noite. Michele Bolsonaro deixou a presidência do PL Mulher, mas desistiu de deixar o Partido Liberal e manteve a pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. A decisão foi tomada após conversas com aliadas e com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, em meio ao momento de tensão interna no partido. Michele Bolsonaro decidiu permanecer filiada ao Partido Liberal e manter a pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. A mudança de posição ocorreu após conversas com aliadas e com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. A ex-primeira-dama havia avaliado deixar a sigla em meio a divergências internas. Mesmo assim, ela confirmou a saída da presidência do PL Mulher, mas sem romper com o partido. Segundo aliadas, a decisão de manter a filiação busca preservar o projeto político para as eleições de 2026 e evitar novos desgastes dentro do grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar com 97 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos. O pacote prevê crédito rural, seguro agrícola e medidas para fortalecer a produção de alimentos no país. O governo federal anunciou o maior plano safra já destinado à agricultura familiar. Ao todo, serão 97 bilhões e 300 milhões de reais para crédito rural, seguro agrícola, assistência técnica, compras públicas e outras políticas voltadas aos pequenos produtores. Ao todo dos recursos, 85 bilhões e 200 milhões de reais serão destinados ao Pronaf, principal linha de financiamento da agricultura familiar. O governo também anunciou redução nas taxas de juros de diversas linhas de créditos e novas medidas para incentivar a produção de alimentos, além de ampliar o acesso a mulheres e jovens rurais ao financiamento. Durante o lançamento, Lula defendeu o fortalecimento da agricultura familiar como estratégia para garantir a segurança alimentar, gerar renda no campo e estimular o desenvolvimento da economia rural. O Supremo Tribunal Federal confirmou o entendimento que extingue a aposentadoria compulsória como punição máxima para juízes que cometem infrações disciplinares graves. A decisão mantém a possibilidade de perda do cargo para magistrados condenados nesses casos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou, por unanimidade, o recurso da Procuradoria-Geral da República e manteve o entendimento de que a aposentadoria compulsória não pode mais ser a punição máxima aplicada a juízes em casos de faltas disciplinares graves. Pelo novo entendimento, magistrados condenados por condutas como corrupção, venda de sentenças, assédio ou outras infrações graves poderão perder o cargo, em vez de serem aposentados com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Os ministros entenderam que a reforma da Previdência de 2019 retirou o amparo constitucional para a aposentadoria compulsória com a comunidade, são alguns dos fatores que contribuem para o resultado. A Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. Ao mesmo tempo, a estatal suspendeu o desconto temporário concedido durante o período de subsídio do governo, o que mantém o preço final praticamente estável. A Petrobras informou que reduziu em 35 centavos por litro o preço do diesel, vendido às distribuidoras. A medida passou a valer junto com o fim do desconto temporário concedido por meio da subvenção federal ao combustível.
Com isso, o preço médio de venda para as distribuidoras permanece em cerca de R$ 3,30 por litro, sem alteração prática no valor cobrado pela estatal. A mudança acompanha o encerramento do programa de subsídio do governo federal ao diesel. Segundo a Petrobras, a decisão considerou as condições do mercado interno e internacional de combustíveis. O presidente norte-americano Donald Trump ganhou quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares em criptomoedas em 2025. Os dados são de documentos divulgados pelo Escritório de Ética Governamental. 1 bilhão e 200 milhões de dólares, equivalente a mais de 6 bilhões e 200 milhões de reais. Estes foram os rendimentos registrados por Donald Trump relacionados a atividades com criptomoedas em 2025. O valor é resultado de um cálculo feito pela agência France Press a partir de documentos divulgados pelo Escritório de Ética Governamental americano. Uma lei de 1978 obriga o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos a declarar seus rendimentos e ativos. De acordo com os documentos, de mais de 900 páginas, Trump recebeu aproximadamente 550 milhões de dólares por meio de sua ligação com a startup World Liberty Financial, plataforma de criptomoedas lançada em 2024 e apoiada pela família do magnata. A declaração de renda do republicano também menciona royalties recebidos sob um contrato de licenciamento relacionado à criptomoeda que leva seu nome, lançada horas antes de sua posse em janeiro de 2025. Esse complemento chegou a 635 milhões de dólares, segundo o documento publicado hoje. A Forbes afirmou que as atividades de Trump no setor de criptomoedas foram o principal motivo pelo qual seu patrimônio pessoal quase triplicou entre 2024 e 2026, passando de 2,3 bilhões de dólares para 6,5 bilhões. O presidente americano é alvo de acusações de conflitos de interesses, principalmente desde que investiu na indústria. Ele tomou várias medidas para desregulamentar o setor, o que fez o preço dos ativos disparar. Trump também lucrou milhões de dólares com ações de empresas que atuam no setor de criptomoedas. E Donald Trump disse hoje que as negociações com o Irã avançam muito bem. No sinal mais forte de que a guerra no Oriente Médio está se aproximando do fim após mais de 3 meses, Washington e Teherã anunciaram neste domingo o acordo e o fim permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano. O acordo com a República Islâmica do Irã já está concluído. Parabéns a todos, escreveu Donald Trump na plataforma Truth Social, pouco depois de o mediador do Paquistão afirmar que ambas as partes haviam alcançado um consenso. Uma cerimônia de assinatura vai ser realizada em Genebra, na Suíça, para afirmar os termos do documento. O presidente americano ainda acrescentou que autorizava plenamente a abertura sem cobrança de pedágio do Estreito de Hormuz e o levantamento imediato do bloqueio naval dos Estados Unidos. Pouco depois, o Irã confirmou o acordo de paz. O vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Garibabadi, declarou que a negociação colocava um fim imediato à guerra. Em discurso na televisão estatal, o diplomata ressaltou que Teherã saiu vencedora da guerra, desencadeada por Israel e pelos Estados Unidos. Um dia antes do início da cúpula do G7 na França, o presidente Emmanuel Macron afirmou que o acordo recém-alcançado será um dos principais pontos de discussão para as grandes potências durante o encontro. Teherã exigiu desde o princípio que qualquer acordo incluísse o Líbano, onde Israel conduz uma campanha contra o Hezbollah. A guerra começou no fim de fevereiro, com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Teherã respondeu com ataques contra Israel e aliados na região, e na prática bloqueou o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz, uma rota vital para o abastecimento global de petróleo e gás natural. Os Estados Unidos responderam com um bloqueio do tráfego em todos os portos iranianos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Israel ficará no Líbano enquanto durar as ameaças do Hezbollah. O líder do Hezbollah exigiu retirada incondicional das forças israelenses do sul do Líbano. Naim Qassem também classificou o acordo quadro entre o Irã e os Estados Unidos, que levou a uma trégua na frente libanesa, como uma declaração de derrota para Washington e Israel. Israel deve se retirar incondicionalmente. Nenhum acordo que prejudique a soberania do Líbano será tolerado e ninguém tem o direito de assinar ou aceitar nada. ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا أو أن يقبل شيئا
Qassem discursou para dezenas de milhares de pessoas nos subúrbios do sul de Beirute, em um pronunciamento televisionado para a comemoração da Ashura. O dia lembra a morte de Hussein, uma figura-chave no islamismo xiita. Este é o maior evento público do movimento pró-Irã libanês desde o início da guerra com Israel em 2 de março. O Líbano foi arrastado para o conflito no Oriente Médio pelos ataques com foguetes do Hezbollah contra o território israelense, que respondeu com ataques aéreos e uma ofensiva terrestre no sul do país, onde tropas ainda estão posicionadas. Com mediação dos Estados Unidos, as autoridades libanesas iniciaram negociações diretas com Israel em Washington em abril, as primeiras em décadas, culminando em uma declaração de cessar-fogo em 17 de abril, que nunca foi respeitada. O diretor da CIA comparou os modelos de inteligência artificial mais avançados com armas nucleares digitais. Foi reiterado que no governo Trump as tecnologias emergentes eram a sua prioridade máxima, no mesmo nível que a China. Armas nucleares digitais. Foi assim que o diretor da CIA, John Ratcliffe, definiu os modelos de inteligência artificial mais avançados. As declarações do máximo dirigente do Serviço de Inteligência Externa americano ocorrem no momento em que o governo de Donald Trump deu uma guinada em sua política sobre a IA por motivos de segurança nacional. Em 12 de junho, Washington obrigou a Anthropic, empresa americana dona do Claude e líder em IA, a vetar o acesso a seus 2 modelos mais potentes, Mythos 5 e Fable 5, através de um controle de exportação. A medida foi parcialmente suspensa na sexta-feira para o Mythos 5, acessível agora para um grupo de parceiros americanos. No entanto, a versão para o público em geral do Fable 5, com funções limitadas, segue fora de linha. A também americana OpenAI lançou na sexta-feira seu modelo GPT 5.6, acessível apenas para um círculo de parceiros locais autorizados pela Casa Branca. Em linha com o governo Trump, Ratcliffe reiterou que as tecnologias emergentes eram sua prioridade máxima, no mesmo nível que a China. O diretor da CIA, no cargo há 18 meses, também acusou os adversários dos Estados Unidos de querer roubar e manipular sua tecnologia e destacou uma reorganização no serviço de inteligência para aumentar suas capacidades em segurança cibernética. E o Japão informou que planeja desenvolver um modelo próprio de IA e ter 10 milhões de robôs em 2040. O CEO do grupo japonês SoftBank, Masayoshi Son, está em Seul, onde se encontrou com o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, o presidente de um dos principais investidores da OpenAI, e seu ChatGPT descreveu um futuro em que a Super IA vai superar os seres humanos. Na minha definição, a superinteligência artificial é 10 mil vezes mais inteligente do que os humanos. E alertou que a tecnologia poderia superar os humanos a ponto de transformar as pessoas em peixes e até mesmo vencer o Prêmio Nobel de Literatura. Em vez de pensarmos que nós podemos controlá-la, podemos ensiná-la, podemos gerenciá-la, temos que começar a entrar em harmonia, temos que começar a sincronizar, temos que começar a respeitar. O presidente Lee, que prometeu transformar a Coreia do Sul em uma potência da IA, se mostrou um pouco preocupado com as declarações. O governo da Coreia do Sul reconhece tanto a utilidade quanto os riscos da inteligência artificial e está investindo fortemente, mantendo altas expectativas em relação à sua utilidade, enquanto minimiza os riscos. A Super IA tem sido descrita em discussões do setor tecnológico como cenário hipotético em que a IA supera os humanos. Os cientistas ainda consideram o cenário como algo distante, mas afirmam que um primeiro passo crucial, a inteligência artificial geral, superior aos humanos na maioria das tarefas, pode ser concretizado em uma década. E no próximo bloco, greve dos rodoviários chega ao 3º dia no Rio e Justiça determina manutenção de parte da frota nas ruas. E mega operação contra o PCC cumpre mais de 300 mandados em 6 estados.
A greve dos rodoviários do Rio de Janeiro chegou ao terceiro dia e continua afetando a rotina de milhares de passageiros. A paralisação segue sem acordo entre motoristas e empresas de ônibus, enquanto a Justiça determina a manutenção de parte da frota em circulação. E a greve dos rodoviários do Rio de Janeiro entrou no terceiro dia com impactos no transporte público da capital. Passageiros enfrentam longas esperas, ônibus lotados e mudanças na rotina para conseguir chegar ao trabalho e a outros compromissos. A paralisação foi mantida após as negociações entre o Sindicato dos Rodoviários e as empresas de ônibus não chegarem a um acordo. A categoria reivindica reajuste salarial, melhores condições de trabalho e outros benefícios. A Justiça do Trabalho determinou que uma parte da frota continue operando durante a greve, com pelo menos 50% dos ônibus nos horários de pico e 25% nos demais períodos. Uma nova rodada de negociações deve definir os próximos passos do movimento. Uma mega operação contra o primeiro comando da capital, o PCC, cumpriu hoje mais de 300 mandados judiciais em 6 estados brasileiros. Ao todo, foram 151 mandados de prisão temporária e 169 de busca e apreensão contra suspeitos de integrar a facção criminosa. A ação foi coordenada pelo Ministério Público de Santa Catarina e é considerada a maior já realizada pelo GAECO no estado. Durante o cumprimento das ordens judiciais, um suspeito morreu após trocar tiros com agentes no Paraná. E a cidade do Paraná não registra homicídios há mais de um ano e vira exemplo na área de segurança. O município de Peabiru, no noroeste do estado, não teve nenhum assassinato registrado no período e passou a chamar a atenção pelos índices de violência. Uma cidade no interior do Paraná chama a atenção pelos resultados na segurança pública. Peabiru, no nordeste do estado, está há mais de um ano sem registrar homicídios. O resultado faz parte de um cenário mais amplo no Paraná, que registrou redução nos índices de crimes contra a vida. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, centenas de municípios paranaenses passaram o primeiro quadrimestre de 2026 sem nenhum homicídio. A passagem do metrô de Belo Horizonte ficou mais cara a partir de hoje. A tarifa passou de R$ 5,80 para R$ 6,00, um reajuste de 3,81% previsto no contrato de concessão do serviço. O novo valor também altera as tarifas das integrações com os ônibus municipais e metropolitanos. O governo de Minas Gerais informou que o reajuste segue a atualização anual prevista no contrato firmado com a concessionária do metrô. E a Uber ampliou para todo o Brasil o Uber Mulher, um recurso que permite que passageiras solicitem corridas com motoristas mulheres. A ferramenta, que já estava disponível em algumas cidades, passa a ser oferecida nacionalmente e tem como objetivo dar mais opções de conforto e segurança para as usuárias. O mês de julho começa com frio intenso em parte do Brasil. Cidades da região sul registraram temperaturas abaixo de 0 grau nesta quarta-feira, com formação de geada em diversas áreas. Ao mesmo tempo, a previsão indica que o mês também terá chuvas acima da média em parte do centro-sul do país e episódios de calor atípico influenciados pelo fortalecimento do fenômeno El Niño. Os meteorologistas alertam para a variação acentuada das condições do tempo ao longo das próximas semanas. E no próximo bloco, o estudo revela novas pistas sobre o uso do fogo pelos ancestrais humanos há quase 2 milhões de anos. E ainda você confere os confrontos já definidos das oitavas de final do Mundial. A descoberta do fogo pelo homem pode não ter acontecido como nós imaginávamos. Novas evidências indicam que ancestrais humanos já utilizavam o fogo há cerca de 1.800.000 anos, muito antes do período tradicionalmente associado ao domínio da tecnologia. Por muito tempo, a história foi contada assim. O homem descobriu o fogo e passou a usá-lo como uma das maiores transformações da evolução humana. Mas um novo estudo sugere que essa relação pode ter começado de outra forma. Pesquisadores encontraram indícios de que ancestrais humanos já levavam e mantinham fogueiras dentro de cavernas há cerca de 1.800.000 anos. Os sinais foram identificados em ossos queimados encontrados em uma caverna na África do Sul.
A descoberta indica que esses grupos ainda não necessariamente sabiam produzir o fogo quando queriam, mas já conseguiam aproveitar chamas naturais, como as causadas por incêndios ou raios, e transportá-los para outros locais. O uso do fogo foi fundamental para a evolução humana, permitindo cozinhar alimentos, afastar predadores, aquecer ambientes e ampliar as possibilidades de sobrevivência. A NASA apresentou novos detalhes sobre os planos para a construção de uma base permanente na Lua. O projeto faz parte da nova fase de exploração espacial dos Estados Unidos e prevê a instalação de estruturas para pesquisas, testes de tecnologias e apoio a futuras missões. A ideia é criar uma presença humana contínua no satélite natural da Terra, com sistemas de energia, comunicação e habitação para os astronautas. A agência acredita que a experiência na Lua será fundamental para preparar viagens mais distantes, incluindo possíveis missões tripuladas a Marte. E um anime japonês que marcou gerações de fãs de futebol voltou a ser comentado após o confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo. Em Super Campeões, o protagonista Oliver chega a enfrentar a seleção brasileira em uma partida que ficou sem final definido na história. A coincidência fez torcedores resgatarem cenas da animação que chegou ao Brasil nos anos 90 e ajudou a aproximar o público brasileiro da cultura japonesa e do futebol. E a Copa do Mundo já tem 7 confrontos das oitavas de final definidos. O Brasil enfrenta a Noruega no próximo domingo, enquanto Paraguai, França, Canadá e Marrocos, além do México e o vencedor de Inglaterra e República Democrática do Congo, também já estão confirmados no mata-mata. As últimas vagas serão definidas nos próximos dias, completando o chaveamento da competição. E o Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!